Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Ô, gente, a segunda semana aqui da COP segue em altíssima, mas tão alto mesmo que a gente precisa fazer 2 programas para cada dia de cobertura aqui na COP. É o que aconteceu com o programa de hoje. A primeira parte começa agora. O Alessandro Cruvinel Fidelis, que lá no Ministério, lá na Secretaria de Inovação, cuida da área de bioinsumos, e a gente vai conversar com ele aqui. Obrigado, Alessandro, pelo seu tempo de estar aqui conosco. Obrigado, Carlão. Um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho para você aqui do programa de bioinsumos, outras questões que a gente está desenvolvendo, outros projetos. Obrigado pela oportunidade. Pois é, você sabe que essa história do programa de bioinsumos, eu lembro até hoje certinho, o dia que a ministra Tereza Cristina lançou esse programa nacional e era bem no meio da pandemia, né? Foi tudo feito online, né? Foi um negócio bastante interessante e realmente isso é uma necessidade muito grande do país, né? Exatamente, Carlão. Foi em 2020, né, que o programa foi lançado, foi um decreto, né? E a partir desse decreto nós constituímos o Conselho Estratégico, começamos a trabalhar, fomos desenvolvendo as estratégias, desenvolvendo as atividades e temos muita boa notícia aí, de muitas informações novas do que está acontecendo, do que está rolando aí com bioinsumos no Brasil. Pois é, e eu estou sempre atrás de boas notícias e o que eu quero saber é o seguinte, o que vocês estão trazendo de informação nesse campo aqui na COP, porque esse é um campo que conversa muito com todos os temas daqui, né? Não, com certeza. Toda a questão que se relaciona a solo, Carlão, né? O carbono, a possibilidade de você conseguir ter mais carbono ali no solo, retido no solo, isso tem uma relação muito grande com a COP, tem uma relação com o que nós estamos desenvolvendo aqui. E os bioinsumos é uma ferramenta, né, importante, especialmente na questão dos fertilizantes, os biofertilizantes, os bioinoculantes, os bioestimulantes, né? Então todos esses produtos têm um potencial muito grande, já tem, a gente conhece os inoculantes da soja, por exemplo, né, que já não utiliza nitrogênio há décadas, né? Então a gente tem esse potencial para outras culturas também, aí é onde tem uma novidade interessante em relação às gramíneas. Escuta, o seu dia a dia lá não está sendo divertido, né? Porque serviço é o que não falta. Temos bastante coisa para fazer. Voltando na questão das estratégias lá do bioinsumo, por exemplo, para gramíneas, Carlão, se a gente desenvolver um produto, imagina que hoje a gente não usa nitrogênio em soja. Imagina se a gente tivesse a mesma situação sem utilizar nitrogênio em pastagens, por exemplo. Meu Deus, seria o melhor dos mundos. Em milho ou em outras culturas, né? E o que eu posso te falar é que já tem produto sendo lançado com esse potencial, Carlão. Então isso é muito legal, porque se você pegar 200 milhões de hectares de pastagens, se na metade dessa área você fizer a aplicação de produtos biológicos e reduzir a necessidade de nitrogênio, você reduz a necessidade do Brasil importar, você reduz a questão do óxido nitroso, porque eu não sei se você sabia, Carlão, o óxido nitroso, ele tem uma capacidade de gerar problemas relacionados com a questão climática mais de 200 vezes maior do que o CO2. Então, o potencial que tem, né, de você utilizar esses produtos biológicos com a questão de adaptação, de mitigação, é enorme, sabe? Então, logo, logo vocês vão ter, a gente já tem produtos sendo lançados, mas a gente espera desenvolver essa linha para conseguir realmente fazer essa mudança e conseguir fazer com que as gramíneas sejam um exemplo parecido com o que aconteceu na soja, que a gente não precisa ficar utilizando tanto nitrogênio, tanto fertilizante químico direto. Deixa eu te falar, nessa questão dos bioinsumos, quem que está mais avançado, a indústria ou o produtor rural? Quem que está mais aberto a essas tecnologias? Uma boa pergunta, Carlão. O que aconteceu? De 2020, 2021, aconteceu a mudança da chave. Eu atribuo principalmente a nematicida, porque o nematóide é um problema que está ali embaixo do solo, então os agricultores de soja estavam trabalhando muito, não conseguiam resolver. Foi lá os produtos através do bioinsumo começaram a resolver. Então os produtores começaram a pensar, se eu consigo combater um nematóide que está lá embaixo do solo com bioinsumo, por que eu não posso usar nas folhas para as doenças fúngicas, para os insetos? E a coisa começou a andar. Então o mercado foi virando. Hoje, 80% de crescimento ao ano é o que está acontecendo com os bioinsumos. E os produtores de soja
uma pesquisa que a gente teve acesso, eles falam o seguinte: você gostaria de usar bioinsumos novamente, o que utilizou? 90% deles vão usar novamente e estão cada vez utilizando mais. Então, assim, os produtores estão muito na frente, a indústria está também muito na frente, porque a indústria está trazendo a inovação. E aí nós temos aí, no Ministério da Agricultura, o registro de 100 produtos biológicos por ano, Carlão. Cada 3, 4 dias um produto novo. Então nós já temos quase 600 produtos disponíveis para o agricultor e mais inovação todo dia, dia após dia, novos produtos ficando disponíveis para o agricultor. Então, assim, os dois estão muito, o produtor está muito disponível, disposto a utilizar o produto, e a indústria está fazendo investimento pesado em tecnologia, em desenvolvimento, claro, junto com a Embrapa também, com os institutos de pesquisa, institutos federais, universidades. É uma rede isso daí. Qual é a mensagem do cacique aqui na COP? Hoje nós estamos aí com uma missão muito importante de dizer que é importante dizer que vem discutindo na COP, na ONU, preservação do meio ambiente, questões climáticas, é fundamental. Mas esquece que nessa preservação ambiental tem gente, tem vida que mora lá dentro. E essas pessoas merecem ser ouvidas. Tem que oferecer dignidade também a elas, a vida, não só a vida do ambiente, mas a vida dos povos indígenas. E nesse sentido, vamos aqui hoje mostrar para a COP que os povos indígenas têm que ser mais ouvidos, não ter intermediários, porque muitas vezes o contexto da realidade não chega ao mundo. Ô Fausto, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Muito obrigado. Fala Carlão, literalmente, né? Que prazer enorme estar podendo falar aí com o teu público e falar um pouquinho sobre o que o Banco do Brasil anda fazendo para melhorar a vida dos nossos agricultores em relação a essa pauta verde tão importante para a economia mundial. Pois é, pauta verde, esse era o tema, né? Aqui a gente está aqui com o stand do Brasil lotado, vários painéis o dia inteiro. Qual foi a sua mensagem aqui? Então, Carlão, a minha mensagem, eu vim aqui não só para defender o Banco do Brasil, para falar sobre o que o Banco do Brasil está fazendo, mas para defender você, que é agricultor brasileiro, mexe com agrobusiness e que é muito importante a gente passar uma mensagem verdadeira para esse pessoal aqui de quais são as boas práticas que estão sendo utilizadas na agricultura brasileira, que nos colocam em um outro patamar, um patamar muito mais verde do que eles imaginavam lá atrás. Então, a ideia foi trazer aqui um pouquinho do Programa ABC, um programa da agricultura de baixo carbono, falar um pouquinho sobre essas práticas e como é que isso reduz a pegada de gás carbônico, né? Reduzindo as emissões de gases e melhorando a vida do cidadão como um todo e trazendo a nossa agricultura aí para o top, né? Em relação às melhores práticas do mundo. A gente sabe que todas as promessas feitas aí nos últimos anos, nas últimas COP, né? Elas, no fundo, parece que o Brasil é um dos países que mais entregou, né? E a nossa agricultura, ela tem tudo a ver com isso, né? Exatamente. O Brasil vem fazendo o seu dever de casa já há muitos anos. O Banco do Brasil também financiando as melhores práticas. A nossa ideia, inclusive, é poder usufruir disso da melhor forma para o brasileiro. Qual seria essa melhor forma? Trazer essa discussão para cá em relação a poder praticar na agricultura, no agribusiness de uma forma geral, na pecuária, um selo verde. Tá? Para que os nossos agricultores e o nosso pecuarista possam captar recursos tirando benefícios desse selo verde. E isso significa uma menor taxa de juros para todo mundo, né? Um benefício. Enfim, os investidores estrangeiros têm que entender o que é feito no Brasil e, de alguma forma, patrocinar, né, essas ações por intermédio do banco, né, com uma taxa de juros menor numa captação lá fora, para que a gente possa repassar isso para toda a sociedade brasileira. Eu já conversei com algumas pessoas lá do Mato Grosso. Mato Grosso é exemplo aí, principalmente, já vamos começar falando disso aí, que é a gente falar da implementação do CAR, falar de código florestal. O Mato Grosso está na vanguarda dessa história, né?
Nós temos um trabalho aí, vamos dizer, uma vanguarda na implementação de regularização em imóveis rurais. Estamos já implementando ferramentas inovadoras para o combate ao desmatamento ilegal, porque o nosso objetivo é mostrar que o agro brasileiro, um estado como Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país, se fosse um país, estaria entre os 5 países com maior produção de alimentos do mundo, nós conservamos recursos naturais e quem conserva no campo é o agricultor, é o agropecuarista, e nós viemos aqui reforçar a mensagem de que é possível produzir e conservar recursos naturais, mostrando números, dados concretos e passando a mensagem de que a responsabilidade do brasileiro está materializada no campo, na nossa produção. Mostramos agora aqui ontem e hoje nos painéis em que participamos que Mato Grosso, por exemplo, entre os estados dos países com maior produção no mundo, Mato Grosso é o que tem a melhor performance entre produzir e conservar. Califórnia, por exemplo, que está lá nos Estados Unidos como um dos maiores produtores, preserva só 26% do seu território. Mato Grosso preserva 62%. Então estamos mostrando que essa balança no Brasil é diferente do que no mundo. Pois é, eu conversei com o Caio Penido aqui ontem, nesse mesminho lugar aqui que a gente está agora, e o Caio ontem me deu uma aula bacana, ele estava falando sobre o IMAC, mas ele estava falando com muita contundência, tanto que o vídeo dele já está no ar, e ele disse, Carlão, é o seguinte, a métrica não é quem tem mais floresta, quem é mais verde, quem tem mais floresta é mais verde. Então, e ele até fez uma provocação, a Europa é fácil, não tem risco zero de desmatamento, porque eles têm 0 de floresta, então o risco deles é 0. Então é muito diferente, eu acho que a gente passa por um momento de realmente, o brasileiro precisa ter muito mais autoestima, porque a gente tem muita coisa boa para mostrar, né, Maureen? Exatamente isso. Eu comentava agora numa roda entre autoridades, pessoas que pensam meio ambiente, e dizia que o nosso desafio é fazer com que a nossa verdade seja transmitida em eventos como esse e em qualquer fórum. O brasileiro precisa ter mais orgulho daquilo que faz e da contribuição que ele está dando para o mundo para a conservação dos recursos naturais. Então nós precisamos aprender sobre os nossos dados e transmitir de forma adequada esses dados. Querido, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão. Bom que você está aqui na COP, acho que é a tua primeira COP, né? Sim. Para mostrar que tem um monte de coisa que acontece aqui que tem relação total com a agricultura, né? Pois é, a gente precisa estar aqui presente, eu acho que daqui para frente também, acho que eu não perco mais nenhuma, viu? Tá certo, isso é ótimo. Maravilha. Escuta, antes de bater esse papo aqui com o Rodrigo, eu quero agradecer o pessoal da Agro Revenda, da nossa revista Agro Revenda, que faz parte da plataforma Agro Revenda, que é uma das apoiadoras aqui do nosso trabalho direto de Sharm el-Sheikh. Também agradecer o pessoal do Grupo Public, o pessoal da Syngenta, a Syngenta que tem um programa extraordinário, o programa Reverte, que tem como objetivo recuperar 1 milhão de pastagens degradadas. E eu vou começar com esse exemplo da Syngenta para te perguntar o seguinte, a gente está vivendo a tal COP da implementação, que todo mundo aqui só fala nisso. Você está otimista que nós vamos implementar algo que possa ir além do que aconteceu até agora nas COPs? Carlão, a implementação é importante porque os países definiram as metas, começaram a contar a partir do ano passado, 2021, e aí a COP de implementação, porque tem que cobrar os países e exigir que, e aí, o que vocês estão fazendo para implementar as metas de vocês? Eu acho que no Brasil a gente tem muita coisa sendo feita. Quando a gente olha para a agricultura, o plano ABC+, aprovado pelo Ministério da Agricultura ano passado, é uma continuidade do ABC. O ABC alcançou até 2018 56 milhões de hectares de áreas adotando tecnologias que permitem reduzir emissões e adaptar os sistemas produtivos. E agora a meta é alcançar 72,6 milhões de hectares. E isso vai acontecer por quê? Porque é tecnologia. Você mencionou a tecnologia da Syngenta para recuperar a pastagem. Pastagem degradada é dinheiro que o produtor deixa de ganhar, certo? Pastagem manejada, área recuperada é boi gordo, menos tempo, mais dinheiro, tecnologia a serviço do desenvolvimento da agropecuária.
Eu não falei para vocês, gente? Eu tenho certeza que você gostou tanto e eu também adorei esses programas. Gente do céu, só tem prateleira de cima. Muito obrigado pela sua audiência. Continue ligado aí, porque o Fala Carlão, você já sabe, é cobertura total, COP27. E claro, só foi possível porque Syngenta, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda estiveram juntos conosco. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.